Olá a todos que estão nessa videoaula, eu sou o professor Marcelo Silva e nós estamos falando sobre orientação a objetos utilizando Java. Iremos falar sobre membros e métodos de classes declarados com o modificador static. Os membros de classe que são static, eles permitem que nós possamos compartilhar o valor de uma variável com todas as instâncias que foram criadas através desta classe. Quando nós temos membros static, nós não precisamos declarar objetos para acessar um membro que é static. Nós podemos utilizar o nome da classe, colocar ponto e depois fazer acesso a esse membro que é static. Seja um membro, um atributo ou um método que também possa ser static. Se nós, no momento que fizermos a importação, utilizarmos o import para uma classe que contém métodos e atributos static, nós utilizarmos o modificador static na importação, basta que nós venhamos somente a chamar por este método, escrevendo como se ele pertencesse à classe onde nós estamos utilizando a classe que contém o método static. Veja, eu estou falando que nós estamos utilizando uma classe que tem membros e métodos static em uma outra classe. Quando nós utilizamos no import o static, basta que nós venhamos a nos referenciar a este membro, este atributo desta classe que possui esse membro estático, ou a esse método, como se ele pertencesse a essa outra classe onde nós o estamos utilizando. Vamos ver no Eclipse como é que nós criamos membros e métodos do tipo static e como é que eles se comportam, qual é o comportamento desses atributos e métodos e sua utilização. Para exemplificar, eu criei uma classe cliente. Ela possui um atributo código, nome, e um atributo que eu criei como public, que é o telefone. E se você perceber, ele tem um modificador static. Então, é um atributo do tipo string com um modificador static e eu criei ele como público. Esta classe ela possui o construtor padrão. Eu explicitei a criação do construtor padrão. E depois efetuei os getters e os setters, criei os getters e os setters para os atributos acima. Perceba que no momento do return do get do telefone, nós temos um return telefone, sem problema algum. Só que quando nós vamos para o set telefone, nós não temos um dis.telefone é igual a telefone. Nós temos cliente, que é a classe onde pertence esse membro, esse atributo que é static, ponto telefone, que nesse caso é o elemento que é static na classe, é igual a telefone. E por que isso acontece? Os membros que são static, eles não pertencem a uma instância específica, eles pertencem à classe. Se eles pertencem à classe, todos os objetos criados através dessa classe que estão no mesmo contexto terão a mesma visão da informação que foi colocada dentro desse membro estático. Depois, para facilitar, criei aqui um método toString, sobrescrevi, verifique que está com override, sobrescrevi o toString nesta classe, na classe cliente. Sobrescrevi por quê? Porque na classe Object também tem o método toString. Então estou escrevendo o método toString para essa classe cliente. Verifique que ele me traz só o código e o nome, ele não me traz o telefone, porque o telefone é static. O telefone, ele pertence à classe como um todo e não às instâncias daquela classe. Então, quando você declarar um valor
por exemplo, ao telefone 9999-99999, esse telefone, se ele foi o último valor que foi digitado, mesmo que se você tiver 3, 4, 5 objetos, se ele foi o último valor digitado para o último objeto, os outros 4 objetos para cima, quando você mandar mostrar o telefone, deverão mostrar a informação da última vez que você digitou. Porque todos ficam vendo sempre a mesma informação. Vou na classe usa cliente, que foi a classe que eu criei para demonstrar a utilização do static. Veja que eu criei um objeto cliente e depois eu setei as informações para o cliente. Utilizei o método, o objeto cliente.setTelefone, setei um telefone, ok? E depois eu mandei apresentar com o System.out.println as informações que eu setei para o objeto cliente. Veja que aqui eu utilizei o objeto.getTelefone, porque eu criei um objeto, só que eu havia falado antes que quando nós temos membro static, você não é obrigado a ter um objeto para fazer referência a ele, para chamar esse atributo. Basta você utilizar o nome da classe, e nesse caso o método get que ele tem, ou diretamente, se ele estiver como public, nesse caso vou voltar à classe cliente, se ele estiver como public, você pode fazer acesso direto ao membro. Então você bota a classe.telefone. Você vai me perguntar, Marcelo, se ele não estiver como public. Se eu vier aqui e colocar ele para privado, private, vou salvar. Você vai ver que ele já me dá um erro aqui, porque atributos que são privados só são visíveis na própria classe onde eles foram declarados. Então eu não consigo ter acesso direto porque ele está como privado. Então eu precisaria comentar aqui. Vou voltar ele para public, porque quero apresentar dessa forma também a utilização do atributo que é estático. E vou voltar aqui de private para public. Agora sim, public ele tem acesso total. Então essa é a primeira parte dessa videoaula, onde apresento atributos estáticos e métodos que são estáticos também. Obrigado até aqui, vamos para a próxima aula em breve.